Essa, essa- Não, se com esse vocês argumento quiserem das ter. piadas do Thiago, não tem como. É muito forte. Cara, É bom demais pô, esse vou cara fazendo começar, hein, piada. cara. E preparem, cara. Olha lá que legal, ó. Olha, Diego, você vai adorar essa primeira, ó. Cara, qual que foi o nome dado para a primeira bolsa de valores no Game of Thrones? Aí quem curtia antigamente Game of Thrones, uns 10 anos atrás, acho que passava a série. Dracarys. Quase, quase. É? Posso, Eu posso, tô. posso? Vai. Vai. Não quer? Tenta, tenta, tenta. Não, eu tava Não vai tentando dar. pensar naquelas palavras do Game of Thrones com alguma coisa da Bolsa de Valores de Nova York, né? Nise, essas Sim, coisas assim. mas aqui, ó, cara, é Investors. Nossa. Meu Deus do céu. Aqui, ó. E olha aqui, outra. Essa aqui é um pouquinho mais Vou moderna. falar igual o Diego semana passada, eu não entendi, mas vai para a próxima que talvez eu entenda. Você Não, assistiu no Game of final tudo vai dar Thrones? certo. Não. Ah, então não vai Né, dar cara, bom. não é, É o nome é do bom, continente lá. mas, né? Então, outra ali, ó. Olha, por que que o corretor da Bolsa de Valores foi eletrocutado? Meu, essa aí, cara, é excelente. Vocês nunca vão acertar. Ai, rapaz. Pam, 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 pam. Vou falar. Hum, Agora vai. Cara, hum. que ele apostou contra a Tesla. Meu Deus do céu, cara, é muito melhor essa, Que né? isso, Brasil? E agora uma outra. Essa aqui, cara, pô, tem empatia universal. Eu O vendi cara tem que todas as ter minhas ações. pós-doc para entender as piadas do Thiago. Vai. Mas tudo bem. É tipo do falecido Jô Soares, né? Era piada inteligente demais que ninguém entendia. Pô, as do João eu entendi e dava risada, cara. Mas vamos lá, É, vamos lá. vamos lá. Então, eu vendi todas as minhas ações da Nike essa tarde. Foi uma Uhum. corrida. Muito bom. Muito Meu bom. Deus. O que que tem de história aí, Diego, pra contar, Vamos lá, Paulo? eu tenho uma história. Vou contar a primeira vez, assim, né, para quem não estava lá. Domingo, agora, era carnaval, né? Enquanto a gente está gravando aqui na quarta-feira de cinzas, né? Então, domingo agora era carnaval. E, e eu fui com vários familiares meus, minhas irmãs e os agregados e tudo, numa cachoeira que tem aqui na região chamada Cachoeira do Jajá. É uma cachoeira que você paga vintão para entrar e tem uma certa infraestrutura, vamos dizer assim. Tem uma lanchonetezinha lá em cima, tem, né, lugar para estacionar, umas coisas assim. E daí você desce, né? Tem um barrancão assim que você desce lá embaixo, cachoeira. Tava um calor muito grande e era feriado, então encheu absurdamente. É, era muita gente, mas muita A gente. piscina ou de gente? De gente, né? Não, de gente, pô, de gente. Ah, Tava, tá, tinha beleza. muita gente lá. Aí, só que é uma sequência de cachoeiras, assim. Tem a principal, que é a mais fácil de acessar, legal, todo mundo fica lá, piscinão de Ramos. Mas daí tem uma trilha no cantinho que você consegue ir subindo pela trilha e chegar numa segunda cachoeira, numa terceira cachoeira, numa quarta cachoeira, né? E a galera, um ou outro, geralmente os mais jovens se arrisca, né? Pega a trilhazinha. Ela é um pouquinho difícil a trilha, né? Tem que. Não chega a escalar, mas é muito Fala barreira. que tem trilha, já fico animado, já. É. Pô, tô super afim de fazer Então, uns trilhos. e é aquelas trilhas assim, de um lado tá a cachoeira, que você tá passando do lado dela, e do outro tá um barranco. Então só existe para frente e para trás, só para vocês entenderem, tá? No que eu tava andando, eu tava indo para a próxima cachoeira, ali para a segunda cachoeira com a minha irmã. No que eu tava andando, aconteceu uma coisa pela primeira vez na minha vida. Eu tava fazendo a trilha, tava numa das partes mais difíceis, que é um monte de pedra e tronco e lama e tudo. Nessa hora não tinha outras pessoas subindo, era meio que só nós. E eu pisei num tronco, porque tava numa área bem eslameada, num tronco de um metro, mais ou menos, né, de tamanho o tronco. E no outra ponta do tronco tinha uma cobra. Caraca. Uma cobra de, sei lá, quase um metro assim de tamanho, eu acho, se fosse esticar ela. Dessas mais magrinha, né? Não era daquelas gordinha, né? Bom, né? E ela era toda marrom, da cor do tronco e da lama, então estava camuflada lá na outra ponta do tronco.
E no que eu pisei numa ponta, balançou o tronco, né, lá do lado dela, eu não vi na hora, ela estava camuflada. Em menos de um segundo eu vi ela, ela armou o bote, deu um bote na minha direção no ar, assim, fez até o barulhinho, assim, sabe, aquele barulhinho meio de cobra. Só que acho que ela não me alcançaria, porque, né, era praticamente 1 metro de distância, ela era o tamanho dela, só se ela se jogasse, né? Mas ela deu um bote no ar, meio que para me assustar, eu acho, sei lá, e vazou para baixo de uma pedra que estava ali do lado. Maluca, deu um berro. Minha irmã ficou, o que Mas aconteceu? foi um Aconteceu? Qualquer berro, um. berrão, né? Não, uau! Não, e é uma cena tão chocante assim, sabe? Que fica na minha cabeça o tempo todo. É muito forte você ter visto essa cena, né? E depois eu pesquisei, eu não sei que cobra era, mas lá da jararaca, e é bem parecido pelo que eu vi nas fotos, e a jararaca é bem perigosa e tal. E a minha irmã, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, cara, uma cobra me deu um bote, ela achou que tinha me picado, né? Mas não chegou a picar. Isso foi uma coisa legal, tá? Foi bem legal, não, né? Foi bem horrível assim, a experiência, mas foi só isso, não aconteceu nada demais, graças a Foi Deus. bom, História pra mas é ruim. contar, cara. Hã? História para contar. O importante é ter Curti história pra uma, contar. beleza, só para acelerar, curti uma cachoeira, não aconteceu nada demais depois disso, ficamos brincando nas cachoeiras lá e tal. Na hora de ir embora, eu tô com um carro legal, assim, né? Tô bem feliz com ele, comprei no final agora há pouco tempo e tal. E, e o bendito atola Me... no mesmo dia, Deus. na hora de ir embora, umas Versão, hein? 4 da tarde. Aham. Atola as duas rodas da frente, assim, chega a afundar com eu dando a ré, assim, né? E a roda girando em falso, só tem tração frontal, né? Chegou a afundar num nível do chassi encostar no chão, assim, né? Fundou metade da roda inteira. Os caras lá da cachoeira tiveram que trazer um caminhão, amarrar no chassi do carro para poder puxar e tirar do atoleiro, porque mais de 10 homens empurrando e não saía, de tão fundo que estava no atoleiro. E daí cheguei em Mais Pegou o hoje, trauma da casa, trilha. cheguei em casa à noite, faltou luz aqui em casa. Então foi um domingo com maravilhoso. muitos alertas, né? Muita loucura de tipo, rapaz, Devia ter cobra ficado em casa, tá correndo. vendo? Aham. Mas e o pior é que foi um bom domingo, muito prazeroso, muito bacana, mas teve esses momentos meio esquisitos, assim, sabe? E era essa história. Eu falei que eu não tinha um storytelling, um começo, meio e fim, moral da história já construído na minha cabeça, que é muito recente. Mas eu achei uma história interessante, com coisas que eu nunca tinha acontecido na minha vida, nunca tinha atolado também. Então, umas histórias esquisitas recentes Fiz desse. muita trilha e nunca tive uma experiência dessa assim de levar o bote da cobra. Já vi algumas cobras nas trilhas, mas desse assim de levar o bote nunca. Eu vi outra lá em Mas cima, né, quando a temos gente subiu, mas ela era uma coloridinha, cabeça redonda, não parecia venenosa, essa que eu vi, e estava embaixo de uma uma pedra, assim, coloridinha assim, vermelha, preta e branca. Uma coral. Uma coloridinha bonitinha. né? Bem bonitinho. Bom, É, então, bora pra temos um resenha? assunto divertido hoje. Quer mandar uma aí, Paulo? Não, é o teu? Então vamos lá, cara, bora aí pra resenha. Resenha boa aí, hoje vamos falar de valor, né? Vamos tentar, né, fazer uma investigação, aproveitar que nós temos aí, né, dois colegas, né, que já têm a sua trajetória, né? E vai ser legal a gente compartilhar isso hoje, né? Ver um pouquinho da experiência de cada um e trazer aí, ver se a gente consegue fazer uma horinha aí, alguns minutos, né, prazerosos para todo mundo. Queria começar aí já soltando, não sei se alguém quer começar a falar, mas assim, valor, né? Perdi aqui o negócio, mas vamos lá. Eu sempre sou botão, né, cara? Comecei a apertar botão aqui, cara, deu um negócio Falei pra você assim, anotar, cara. Se deixar no botão meu. vai dar Eu problema. deixei anotado, cara, mas agora foi. No papel, Então, no papel. Eu esqueci de falar que era no papel, né? no papel é muito analógico, né, cara? O Millennium faz coisas no papel, que é importante, né? Tinha deixado pronto agora, eu voltei, cheguei. Então, questão de valor, assim, pessoal. A gente vai falar disso aí. Eu tive uma preocupação na minha vida, porque a primeira coisa que você faz quando você tenta pensar em empreender, alguma coisa assim, né? Porque
antes disso, de falar, do pensar em empreender, a nossa geração assim foi muito criada para assim, pô, qual que é o sucesso de vida? Você chega, você estuda, você faz uma faculdade, você entra numa empresa e aí tua vida está resolvida. Ou você passa num concurso e a tua vida está resolvida, né? Mas eu pensei assim, penso assim, né, que a gente tem um passo a mais, né? Um passo a mais de carregado uma experiência que você tem de escola, de faculdade, de vida, tal, você abrir um negócio, empreender e fazer uma coisa assim que você tenha um pouco mais de liberdade, né? Chega um momento que às vezes as cascas assim da faculdade, da empresa, eu percebo que elas começam a ficar pequenas, né? Então, tendo em vista isso, eu vejo uma necessidade assim, tipo, meio que universal, pelo menos na minha vida, de entender assim, pô, como construir uma proposta de valor, o que que é valor, porque quando eu cheguei e fui pensar nisso, nessa questão de empreender, eu falei, pô, o que que eu vou chegar e vou fazer, entendeu? Qual que é o meu plano A, qual que é o plano B, né? Plano C na vida, né? Então, é, eu fiquei muito nessa assim, e até vou começar com uma história que eu tive da empresa, né? Eu saí de uma empresa que eu gostava bastante, né? Fui para uma outra menor, né? Porque eu pensava assim, não, eu tenho que desenvolver esse projeto, né, do lado B. E, meu, foi bem louco, porque eu fazia assim, né? Trabalho com finanças, né? Pensei, vou trabalhar um monte de coisa, assim, pegar as informações, fazer dashboard, tipo, lindo, cara. Pô, o cara aperta ali, cara, tudo integrado e tal, né? Pô, fiz um desse. E daí, quando você chega, fez lá, fui entregar isso lá, meu chefe fez uma reunião lá com a diretoria e tal. E os caras falaram assim, cara, mas tu não tem isso aí em planilha? Cara, deu uma desmotivada total. Eu falei assim, cara, olha só. Meu, olha por que que acontece isso? Porque a minha percepção, assim, meu, a pessoa, o diretor, né, o gerente, ele vai querer uma informação, assim, mais resumida, tal, né? Mas a escala de valor dele, não, ele quer uma informação analítica, porque o nível de maturidade dele ali, de empresa, necessidade dele, ele queria algo, assim, pô, mais simples, não precisava, assim, ser tão rebuscado. Então, é, com base nisso aí, eu queria colocar para vocês aí, não sei o que que vocês teriam a dizer, se tiver alguma informação assim, ou alguma experiência, né, de vocês, sim, principalmente empresarial, que vocês pensassem assim, pô, ó, eu valorizo isso aqui, mas no final das contas, quando você foi entregar, o cara queria uma coisa assim, tipo, outra, e a escala de valor era totalmente diferente. Não sei se tiveram uma experiência parecida com essa aqui, Uma assim. coisa que Eu eu tenho uma acho. que. Desculpa, Fala aí, pode Diego. falar, Paulo. Não? Tá. Eu tenho uma que eu acho que me marcou. Eu me formei em administração de empresas, né? E quando eu comecei a estudar administração, eu me encontrei, assim, me apaixonei pelo negócio. Cara, isso é sensacional. Toda a teoria, assim, eu gostei. E essa da entrega de valor, acho que é importante a gente comentar um pouquinho, de uma forma bem breve, né? O que que significa isso? Senão, pô, alguém pode estar ouvindo e dizer, tá, valor é o quê? Quanto custa? Então, assim, eu dei, e agora eu vou dar um exemplo real, né? Eu cheguei, eu morava em Curitiba, eu fui convidado para ir trabalhar em outro lugar, fui, aceitei, e cheguei querendo implantar toda a teoria que eu conhecia, né? Uma delas era entrega de valor. E daí eu lembro que eu sentei com o meu chefe, né, acima de mim, falei pro meu chefe, chefe, cara, vou começar a treinar o time o conceito de entrega de valor. Então, assim, por exemplo, né, algumas coisas que eu cuidava lá na atividade que eu fazia. A gente cuidava de máquina de café. Então, todo mundo sabe, né, que a máquina de café é um dos itens mais importantes da minha empresa. Pode faltar tudo, menos o café. Menos o café. É, Sim. e daí, uma das coisas que a gente cuidava era a máquina de café. E daí eu cheguei pro meu chefe e falei, chefe, eu vou começar a treinar o pessoal porque a gente não entrega máquina de café. A gente entrega uma experiência que é a pessoa ter o café a hora que ela precisar. É aquelas máquinas vending machine, né? O cara vai lá, aperta o botão e sai o café a hora que ele quiser. Eu trabalho numa indústria que trabalha 24 horas, funciona 24 horas. Então, realmente, a hora que ele quiser, principalmente à noite, de madrugada, tal, ele tem que apertar o botãozinho e tem que sair o café dele. Eu vou começar a trabalhar isso com o pessoal, que a gente entrega assim, o café na hora que o cliente quer, que o empregado precisa. Não é ter uma máquina de café. Se eu tiver uma máquina de café que não funciona, eu não estou entregando o valor que ele precisa.
A mesma coisa, sei lá, ar-condicionado. Não adianta eu ter um ar-condicionado instalado. O que eu preciso entregar, o valor que o meu cliente quer, é um ambiente climatizado. E ele acha, e daí pega um gancho muito bom com o que o Thiago acabou de falar, o cliente acha que ele quer uma máquina de café. O cliente acha Uhum. que ele quer um ar-condicionado, mas não. E daí, fazer o primeiro link aqui, né? Esse livro aqui, que fala aí sobre o Steve Jobs, o título dele, o Steve Jobs tem várias biografias sobre ele, né? Esse aqui é A Cabeça de Steve Jobs. Nesse livro aqui fala um pouquinho sobre isso, né? Isso eu De já li também, muito bom. que ele tinha esse negócio, e o que o Thiago acabou de falar, pensei muito nisso aqui agora, fiz esse link. O Steve Jobs falava, as pessoas não sabem o que elas precisam, né? Então, a diretoria lá que o Thiago foi apresentar o dashboard, eles não sabiam que eles precisavam daquilo. Então, a primeira reação é, tá, mas eu queria a planilha, porque eu sempre fiz com planilha. Então, agora você vem e me mostra aqui um negócio que eu não sei mexer. Voltando para minha historinha, meu chefe olhou para mim e falou assim, Paulo, o time não está preparado para isso. Aquela frase me quebrou, Não, assim, falei, pô, tava todo animado, cara, todo animado. Queria fazer uma revolução, né? Mas, na prática, ele tinha razão. Porque se eu chegasse com tudo aquilo que eu queria colocar, a tendência era o time espanar, né? E a liderança tem que ter esse cuidado. E eu demorei alguns anos para conseguir introduzir esse assunto no time de entrega de valor. Depois de algum tempo eu introduzi. E, cara, tem uma frase que eu acho sensacional que eu vi uma vez, né? A gente virou uma máquina. Porque, assim, a galera começava a entender o que eles estavam fazendo, que meu, não era máquina de café, não era o dashboard, não era, né, cortar grama. Eles estavam criando algo que o cliente precisava e, às vezes, ele nem sabia que precisava disso. Mas quando a gente alcançava esse ponto, né, esse sentimento no cliente, esse, caramba, ó, esse pessoal sabe o que eu preciso. Aí mudava o negócio e virava o jogo, virou o jogo algumas vezes, né? Tem algumas experiências com isso que são bem legais. Mas esse é é o isso. primeiro ponto aí. E Fala aí, dessa Diegão. Muito bom. percepção de valor, puxar pro Diego mesmo, né? O Diego queria falar antes. E Muito dessa questão de bom. percepção de valor aí, Diego, o que que tu tem a falar? Tu trabalha bastante com cliente, assim, na ponta, né? Uma coisa que eu sinto de nós três, porque, claro, a gente é amigo a gente já contou aqui, né, desde a infância, adolescência e tudo mais, e justamente, e somos até hoje, né? Voltamos a nos aproximar, que a gente tem algumas semelhanças, eu sinto assim, nós três, sabe? E uma delas, não sei se é positivo ou negativo, nós três, eu sinto que passamos pela experiência de sermos um pouco inocentes no começo da vida profissional, né? Eu também tive a mesma questão. Eu sempre tive uma certa, né? Hoje em dia já estou mais calejado, eu acho, espero. É, mas tive uma certa inocência e um certo, aquele furor, né? Que você vem da adolescência para o mercado de trabalho, falando assim, eu vou mudar o mundo e vou impactar e vou fazer, vou acontecer e vai ser incrível. E aí você bate no mundo real, né? E vê que não é bem assim, né? E por muitos anos eu fiquei muito frustrado, eu me sentia uma certa dor no coração, uma certa angústia de achar que tudo era muito injusto, tudo era muito errado, tudo era muito esquisito, fora de ordem, enfim. Até eu perceber que existe essa questão do valor, que é justamente o tema de hoje, né? Em que sentido? Se a gente olhar, muitas vezes, olhar para o mundo, muitas vezes o melhor músico não é valorizado e fica tocando em barzinho o resto da vida. E um músico que a gente sabe que é muito, muito, muito ruim, ele faz muito sucesso. E isso acontece com o músico, com o ator, com o roteirista, com o diretor. Eu estou falando de filmes aqui, né? E a área artística, só para exemplificar mais fácil para a audiência, mas na nossa vida profissional também. Quantas e quantas vezes a pessoa
que trabalhava menos que você, que era teoricamente, na sua opinião, menos inteligente que você, ou você vendo achava que entregava menos valor que você, foi promovida e você não, ou foi contratada e você não. Então, quantas injustiças a gente vê, e pelo amor de Deus, não estou falando que no mundo não existe injustiça, existe e muito, mas muitas vezes não era. É a impressão que fica que era uma injustiça. É que aquela pessoa entendeu o jogo, vamos dizer assim, né? Entendeu como o mundo funciona, como joga o jogo. O que que você ia falar, Thiago? Não, eu queria puxar exatamente para isso aí. Porque o que que eu dei uma olhada assim, né? Como vocês já falaram de mim, né? Dá para pegar um pouco da personalidade. Eu sou uma pessoa assim mais pragmática, né? Então eu gosto de às vezes ler os clássicos, né? E nisso que tu fala de entender a regra do jogo, é esse ponto que eu queria colocar, né? Para gente discutir. Porque a gente olha assim, por exemplo, ó, pega lá o vantagem competitiva do Porter, que é um clássico da administração, né? Ele tem uma escala de valor ali, né? Que ele fala, pô, tu tem logística interna, operação, logística e saída, marketing, serviço, né? Como uma atividade principal, depois tem umas atividades de apoio. Estou resumindo aqui o gráfico dele, tá? Daí você tem uma infraestrutura, administração, tecnologia, compras, né? Que é uma área que mais ou menos eu me insiro, né? E toda essa combinação de atividades principais com atividades de suporte, eles vão gerar uma margem e trabalha uma cadeia de valor, né? É, essa questão do jogo, será que quando a gente vamos nessa linha de entrada de mercado de trabalho, será que quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente acha que a gente já está pensando lá na margem, lá na entrega antes e não conseguindo construir Uhum. essas caixinhas, entendendo em qual caixinha que eu tô dentro ali? Às Não sei, acho que. vezes, às Vai lá. vezes é até angustiante, sabe? Eu já passei por momentos aonde eu não era contratado, sendo que eu entregava muito valor nos projetos que eu fazia como freelancer, num currículo, no LinkedIn, né? Tinha bastante coisa lá. E eu já vou entrar nisso. Hoje eu sou empreendedor e contrato, e daí eu fico do outro lado, né? Olhando. E também então tem a entrega de valor como empresa, a entrega de valor como colaborador, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. É, mas quando eu falo sobre o jogo, eu não quero dizer como algo pejorativo, não, né? É um jogo que existe. Isso eu lembro que eu vi num. Foi num desenho. Eu tenho essa coisa de ver uns animes, né? Uns desenhos assim e tudo mais. E teve uma fala, eu acho que foi um desses desenhos. Teve uma fala que a pessoa falou assim: não é porque você não gosta ou não concorda que o jogo não, com as regras do jogo, que o jogo vai deixar de existir. Ele existe, se você não jogar, vão jogar com você. Isso no desenho, tá? Mas tem algumas semelhanças com a vida real. Então, muitas vezes por exemplo, o jogo hoje, quando eu falo o jogo, por exemplo, eu vou contratar alguém, eu não o conheço, eu não sei se a pessoa realmente vai entregar, eu não sei o que ela vai fazer. Hoje, por exemplo, com as redes sociais, a gente vai olhar as redes sociais, vai ver se ela produz conteúdo, se ela, qual é o portfólio dela, né? Ou seja, quais valores ela entregou e entrega até hoje no dia a dia para a gente conseguir julgar se vai ser, né, uma boa ou uma má contratação, né? Mas a gente precisa entender que isso era por isso que eu estou trazendo isso, tá, gente? Porque era uma dificuldade para mim até eu virar empreendedor. A gente precisa entender que não é porque a gente é o que mais estuda que a gente vai conseguir se dar bem, vamos dizer assim. Na minha área, que é a área de programação, design e tudo mais, geral tem essa dificuldade. É uma dor crônica da nossa área. O que a gente tem de designer que ama estudar, ama mergulhar e saber
tudo e ser o melhor designer do mundo, mas não sabe se vender, não sabe se posicionar, não sabe se colocar, e daí não vive frustrado por não ganhar bem. Programadores, então, o programador tem sérias dificuldades em soft skills, isso é conhecido, né? E ao mesmo tempo é extremamente inteligente, manda super bem em hard skills. Então é uma dor crônica no mercado mesmo, as pessoas não entenderem o que a empresa quer, o que o cliente da empresa quer e como que você se posiciona para mostrar para toda essa cadeia que você está ali para entregar o valor que você sabe entregar, né? Ah, legal. Pô, essa experiência tua, assim, de olhar para ver quando tá dentro, né? Você de um lado, né? Querendo ser, buscando um trabalho, e agora você buscando alguém para trabalhar para ti é bem interessante, né? Porque a gente geralmente tá de um lado ou do outro, né? E não percebe isso muito bem. Esses dois lados são legais. Eu queria trazer o Paulo para a conversa, porque o Paulo ele trabalha com gestão de pessoas, né? Já trabalhou em vários locais, assim, e queria que ele falasse um pouquinho dessa questão da regra do jogo e dos valores ali que ele entende que são interessantes, assim, né, para a pessoa ela perceber, né, essa questão, por que que ela cresce, por que que ela não cresce, né? Porque essa é a questão por trás do valor, né? Pô, se eu não entrego o valor, eu não vou crescer. Se eu entrego o valor, eu tenho uma tendência, né, das pessoas me valorizarem, né? Então, obrigado por dar essa deixa para mim. Eu tava com isso aqui na cabeça mesmo. É, eu li alguns livros, né, sobre isso já, que eu gosto, né, desse assunto, e vou dizer para você que um dos temas que eu mais gosto, quando se fala de administração, de gestão, é cultura, cara. E os livros que falam sobre valor, eles, praticamente todos, eles remetem ao conceito de cultura da empresa. E daí pega exatamente no ponto que você acabou de falar, né? O que é a questão assim, pô, qual que é a regra do jogo, né? O Diego falou do jogo, o Thiago falou de qual que é a regra desse jogo, então. E é um ponto bom ali que o Diego falou, não é no sentido pejorativo, né? Não é um jogo desonesto, mas é assim como as coisas funcionam. O conceito de entrega de valor, ele tem a ver com aquilo que é percebido pelo cliente, não aquilo que eu como vou chamar de entregador, né? Tem uma teoria que fala sobre momento da verdade. Quando você presta serviço, quem produz material, produz produto, entrega o produto, né? A gente falou aqui do Steve Jobs, a própria Apple, alguém pode dizer assim, a Apple vende celular. Não, né? Eu acho que a Apple nunca vendeu celular e nunca vendeu computador. A Apple, ela vende uma experiência, ela vende quase uma identidade, né? A pessoa que tem um Apple, que tem um iPhone, que Um tem um iMac, status, né? exatamente. Então, cara, é totalmente diferente, né? E assim, aí a gente poderia discorrer por vários exemplos desses. Mas, na linha do que o Thiago acabou de perguntar, eu, graças a Deus, em 2013, fui convidado para liderar uma equipe. E desde aquela época, eu sou líder de equipes em vários lugares, e eu fui aprendendo, né? Como o Diego falou ali, eu lembro até hoje, né? Tem uma pessoa que trabalhou comigo, que ela me odiava no começo da minha equipe, ela. E hoje, até volta e meia, eu falo assim, ela me ensinou muito, porque, nossa, eu tive vários duelos ali com ela, no bom sentido, né? Mas de exigir, de pedir, né, puxa, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. Nossa, a pessoa batia de frente comigo, mas não desrespeitosamente, né? Mas do mesmo jeito que eu aprendi com ela aprendeu comigo, e hoje, volta e meia, ela me procura, eu procuro ela para tirar uma dúvida, né, para dizer, pô, como é que estão as coisas aí? Porque o que a gente construiu lá atrás, nessa parte de entrega de valor, tem a ver com isso que o Thiago perguntou, né? Qual que é a regra do jogo? Como é que a gente faz para entender? Quando eu virei um líder de equipe, eu não sabia disso. Eu não sabia que tinha que ensinar uma regra do jogo para quem estava na minha equipe, né? O Diego está à frente, né, de uma empresa e tal, é, ele olha tudo, né? Eu estou à frente de uma equipe pequena, mas que tem que olhar vários itens também e atende muitos clientes.
Se eu não disser para minha equipe, se eu não treinar a minha equipe, primeiro, se eu não tiver claro, né, e por escrito o que eles têm que fazer e não treinar a minha equipe, qual a entrega que eles vão fazer, qual o valor que o nosso cliente espera, não adianta eu achar que ele vai adivinhar, né? Tipo, contar com a sorte. Não, eu estou contratando a pessoa, pegar o exemplo do Diego, assim, eu contrato um ótimo desenvolvedor, um ótimo programador, e eu torço para que ele saiba que os nossos clientes aqui na empresa do Diego têm que ser atendidos dessa forma. Porque se o Diego for competir por preço, vai chegar uma hora que talvez ele não consiga mais bancar, porque, né, cada hora tem alguém fazendo mais barato, mais barato, mais barato. E assim, não, como é que eu vou dizer? É uma venda mesmo, mas aquilo assim, mais barato sai, né? Mais barato sai. Agora, quando É, você começa a entregar uma experiência, só para fechar, Thiago, rapidinho, uhum. quando você começa a entregar uma experiência e uma confiança, o cliente fala: não, eu vou lá, porque lá eu sei que eu posso contar com eles. E se der errado? Não, se der errado, eu confio neles, porque já deu errado uma vez, e a hora que deu errado, eles foram lá e me deram a atenção que eu precisava, fizeram, corrigiram o problema do jeito que precisava. Então, o valor ele vai muito além, né? E precisa ser passado isso para a equipe, muito além daquilo que você está vendo. Eu diria assim que o valor ele é intangível. O valor que a gente está entregando ele é intangível. Fala aí, Mas Thiago. não, é exatamente isso, né? Eu queria puxar, né? Tu já colocou, né? Apontou para essa questão de valor e preço, porque isso é uma coisa que às vezes a gente não percebe muito, né? Assim, na vida, né? A gente olha, a gente acha que a gente até tem confusão de conceito. Não, isso aqui vale R$ 10. Não, isso aqui é o preço daquilo, né? Mas assim, o valor, né, de algo, né? Ele não necessariamente é o que está tabelado ali. Vamos colocar, por exemplo, quando a gente era menor, né, tinha a questão do Kinder Ovo. Era R$ 1, né? Antigamente, né? Mas assim, o Kinder Ovo, R$ 1 era até um valor assim alto, né? Assim, porque o dinheiro valia mais, né? Hoje, sei lá, um Kinder Ovo é próximo de 10, né? É caro por um brinquedinho, mas o que ele trazia ali, ele trazia um- uma experiência de você chegar, ter um chocolate gostoso, tá ali, que nem era muito, mas você tinha um brinquedinho que você trocava, que você se inseria, né, numa comunidade e tal, né? E aí, no exemplo do Kinder Ovo, eu vejo essa diferença de preço e de valor, né, que nós temos. E isso, assim, às vezes nem sempre é muito percebido, né, por nós, assim, quando estamos trabalhando. A gente acha que o nosso trabalho, sei lá, eles pagam pra gente, sei lá, 5 mil, 10 mil, que vai pagar para alguém, entendeu? Eu acho que o valor do meu trabalho é 12. Eu sempre acho que eu ganho menos, né? Porque as pessoas sempre acham que ganham menos, né? Mas efetivamente, para você estar dentro do jogo, queria jogar essa questão para vocês aí. Para estar dentro do jogo do valor, você tem que entregar mais valor do que o preço que te paga. Você acha que isso aí é uma exploração, né, numa teoria mais clássica marxista, ou isso aí é uma questão de transcendência, de crescimento aí que a gente tem que ter mesmo, né? Sempre chegar a buscar, entregar o valor para ter essa reserva e poder negociar algo Não, para frente, assim. assim, é o conhecimento, envolve muita coisa, né? O conhecimento e o estudo que você faz de mercado e análise da concorrência, análise do seu cliente, análise de quem é a sua buyer persona, né? A pessoa que realmente compra o seu produto e qual é a experiência dela. Vou dar alguns exemplos, ó. Eu gosto de tomar água com gás, isso é um ponto. Eu desejo tomar água com gás, eu compro muitos fardos, todo mês, na compra do mês, de água com gás e estoco ali atrás. E passo o dia, eu e minha esposa, tomando muita água com gás. Água com gás É, é item essencial aqui em casa também. Não para também, mim, para também tá minha nessa. esposa tem que comprar, Também tá nessa, senão dá então ruim, tá. acaba o casamento. Pois é. E aqui, ó, eu compro essa marca aqui, né, normalmente. Legal. Por Ah, que que tu eu tem, compro? tu tem uma marca favorita de água? Eu tenho minhas preferências, né? Eu tenho como se fosse uma Ah, escala na minha cabeça, ó. Se tiver essa aqui, e aí que eu quero chegar
para debater bem o seu ponto, a sua pergunta. Veja, existe a marca tal que é a que eu mais gosto. Se o preço der, por que que é a que eu mais gosto? Ora, porque nas minhas experiências anteriores, sei lá, a quantidade de gás, a formato da garrafinha e a quantidade de, sei lá, unidades que veio meio falhada no meio do fardo, tudo isso fica no meu inconsciente e gera uma percepção de valor do que a marca me entrega com aquele produto. Se, É interessante, Diego, desculpa interromper, que água é para ser uma commodity, né? pois é, e é muito diferente uma Entendeu? da outra. Isso que eu. E é interessante essa tua experiência, porque às vezes a gente pensa muito que a coisa é uma Uhum, commodity, é normal, né? pois é. Continue falando, mas acho legal ressaltar isso aí. Boa. Uhum. Se só que existe uma tolerância, uma flexibilidade na minha mente sobre o quanto eu aceito pagar de diferente pela água que eu mais gosto, entende? Então, por exemplo, se é o da garrafinha mole, né? Ou que o gás é o que tem A menos gás, garrafinha ou mole, a gente que sabe qual que é. enfim, Bem tiver famosa. 10 centavos mais barata, eu pagarei 10 centavos a mais por garrafa só para ter a experiência da água com gás que eu mais gosto. Se for 15 centavos, estou dando exemplos psicológicos aqui, né? Já vai chegando num limite que eu começo a fazer conta, pô, essa aqui tá 1,15 a outra tá R$ 1, né? Eu começo a fazer conta e pensar, acho que tá doído essa diferença aí. Se já vai para 20 centavos, eu falo, olha, o diferencial que essa marca me traz não vale 20 centavos por garrafinha. O mesmo acontece em tudo, entende? Então, quando a gente fala de entrega de valor, a gente está falando de como se fossem vários KPIs, né? Vários elementos Sim. do valor que aquele produto me entrega. O atendimento é uma entrega de valor, com certeza. Eu lembro que mesmo criança, eu caminhava 2 quadras a mais para ir numa farmácia mais longe, pelo atendimento ser bom. Era o Ca- máximo que o diferencial, que o valor do atendimento eu aceitava pagar. Se fossem 3 quadras que eu precisasse caminhar, eu já falaria, não é Aí é demais você demais, né, mal cara? atende. Entendeu? E isso vale para tudo. Legal Então, demais. todo produto que toda empresa está entregando, ela tem várias questões a serem validadas e quanto eu posso cobrar a mais por eu entregar essa experiência a mais? Por exemplo, aqui Ele, na Code, a gente entrega projetos web que geralmente são caros. Você paga um um certo montante de dinheiro, que não é pouca coisa, às vezes é o sonho de uma pessoa, às vezes é a rescisão dela inteira que ela está deixando na minha mão para realizar o sonho de ter uma loja virtual ou de ter um site, alguma coisa assim, inteira. Digão, deixa eu te colocar uma pitada de informação, só para você continuar no teu raciocínio, porque eu acho que você pegou um ponto bem relevante. É, tem uma teoria sobre entrega de valor. Eu lembro que meu TCC na faculdade foi sobre isso, foi que eu lembro bem assim. São 4 pilares: tempo, valor, atendimento e qualidade. Não dá para entregar os 4 ao mesmo tempo. Então, assim, a relação entre os 4, né? Tempo, valor, atendimento e qualidade. Tempo tem a ver com facilidade, né? Eu vou ali, compro rápido, né? Tá perto de casa. Às vezes eu vou pagar mais caro, mas é porque tá perto. Que eu me lembre, a tua empresa tem um pouco disso, né? De entregar um pouco mais rápido. Não sei se Uhum, você ainda tá com essa pegada. O valor é a questão do custo mesmo, né? Então, entregar nesse quesito aqui, esse pilar valor tem a ver com custo. Então, estou entregando mais barato. Então, se eu estou entregando mais barato, perde algumas outras referências. Então, tempo, valor, atendimento, é a qualidade do atendimento. Então, isso, né, você falou agora há pouco, né, eu era bem atendido, eu ia lá. Então, o atendimento não é só nas pessoas, mas o próprio ambiente.
e a qualidade do produto, né? Então você está pagando por uma qualidade a mais, né? A Apple, a gente falou agora há pouco da Apple, tem vários outros aí também nesse sentido. Então, pegando esses 4 pilares nessa pegada que você estava falando, eu acho que é legal você comentar assim, pô, a pessoa Uhum. vem aqui, gasta, né, um valor que é uma referência para ela, mas eu estou entregando e ela está comprando isso por quê, né? Uhum. Muito, muito bom, muito bom. Adorei esse Provocação. conceito. Uhum. Porque, veja, vou chutar aqui números, tá? Só para a gente brincar, para se entender. Existe um freelancer que diz que faz site e está te cobrando R$ 2.000 para fazer o seu site. Existe uma agência super famosa e nananã, que está cobrando R$ 30.000 para fazer o seu site. E existe uma agência mais comum, cobrando R$ 15.000 para fazer seu site, enfim. Então você tem alguns orçamentos na mesa e você tem que pesar diversos pontos. A agência super famosa está cobrando muito caro, legal. Mas o que que ela me entrega de valor? Bom, ela me falou, o vendedor me falou na apresentação comercial dele lá no PowerPoint que eles atendem a Ambev, a Coca-Cola, e a C&A, e a Havaianas, e não sei o quê. Isso é um ponto interessante, pois o que que se conclui quando alguém mostra um portfólio, né? Tendo em vista que ele atendeu esses grandões, ele aprendeu muito no processo, ele aguenta o tranco, ele tem time experiente, ele realmente conseguiu entregar valor para empresas muito exigentes. Então, provavelmente me entregará também, né? Enfim, há diversos pontos assim. No entanto, você entra numa fila que às vezes demora 6 meses para começarem a fazer seu projeto. Vale a pena? É de se pesar. Não estou falando certo e errado, gente. Ninguém está falando certo e errado. Por isso está chamando de jogo da concorrência, enfim, porque não é lei preto no branco, não, a gente está falando de uma brincadeira aqui. Não, eu aceito esperar 6 meses e pagar R$ 30.000 para ter meu site feito por essa empresa, porque eu acho que para o meu negócio, o fato deles terem atendido estas empresas fará a diferença na qualidade do meu projeto. Eu vi você falando aí, entra num tema que eu até dei uma olhada aqui e buscando também no mesmo livro do Porter, né? Eu queria colocar esses dois assuntos e essa deixa vai ser espetacular, porque tu falou da questão competitiva, né? Hoje a gente vê as coisas, o valor ele não é tão absoluto, né? Eu tenho preocupação enorme de falar que as coisas são relativas, né? Porque é a nuvem do sabonete, né? Que ninguém pega e ninguém encaixa. Negócio que foge por todo lado, né? Mas assim, efetivamente a questão de entrega de valor ela não é absoluta hoje, a não ser os big players, eles vai pegar, sei lá, tipo, lá a Amazon, ela consegue dominar o mercado, tipo, então ela acaba entregando um custo mais baixo ali, até porque é dentro da cultura dela, né? Chegar e ter esse customer centricity, tipo, um custo melhor, uma experiência melhor de entrega ali no varejo, né? Então, assim, ele acaba, tipo, navegando e encontrando. Mas essa questão de vantagem competitiva, tem aqui um quadrante, não sei se isso vai fazer sentido, né? Porque às vezes a gente busca as coisas muito no livro, né? E é legal trazer essa experiência real, ver se tem aderência com a vida. Como que funciona esse quadrante do Porter, né? Você tem a vantagem competitiva e o âmbito competitivo, né? Que você tem custo ou diferenciação, né? E público amplo ou limitado. Então, assim, como que você combina esses quadrantes? Menor custo com público amplo, você tem uma liderança em custo, estratégia, né? Tua vantagem competitiva. Se você tem um público amplo com diferenciação, estratégia de diferenciação. Se é menor custo com público limitado, o foco é em custo, né? Se é público limitado com diferenciação, você tem essa diferenciação focalizada, um serviço mais personalizado. Vocês entendem que esse equilíbrio entre custo, diferenciação, experiência de cliente, ele tem aderência ou efetivamente, às vezes, a gente chega, perde a mão no preço, pega, faz o que a concorrência está fazendo e, e aplica isso aí. Assim, um valor de mercado em vez de efetivamente um custo que vale aquilo que você está entendendo que percepção. Tiago, eu tenho uma opinião
Cara, muito concreto, assim, né, para responder a tua pergunta. A gente precisa ter estratégia. Uma empresa que ela quer acertar em todos os públicos, né, ela vai se perder e vai fechar as portas. Perfeito, Né? A perfeito. questão do plano de negócios, ele é essencial Nossa, para que que você... perfeito, Paulo. Eu ia falar isso, me perdoa te interromper. Não, Excelente. gosto sim, gosto sim. Porque o objetivo é esse, né? Resenha boa é assim, todo mundo quer falar do negócio tá rendendo. Cara, é plano de É, negócio, é estratégia, é exato. isso, Paulo. Você tem que ter isso, aí volta lá naquela pergunta do Thiago no início, né? Cara, qual que é a regra do jogo que você está contando para a tua equipe? O plano de negócio não pode estar na cabeça do CEO, não pode estar na cabeça do dono da Uhum, empresa. O uhum. plano de negócio tem que estar na conversa do dia a dia da equipe. Isso é cultura. Né? Sim, A cultura não é o que está escrito na parede, a cultura é o que a galera está conversando no dia a dia. sim. Então, assim, você está incitando a galera a conversar sobre o plano de negócios, né? Tem uma teoria que fala sobre cliente ideal, né? De novo, o que o Thiago perguntou. Não tem problema você vender para alguém que não é teu cliente ideal. O problema é você querer acertar todos os clientes. Você, de novo, não vai conseguir, você vai fechar as portas em algum momento. Então, essa é a minha opinião para tua pergunta aí, Thiago. Tem uma frase que é a cultura come a estratégia no café da manhã. Eu Não adoro adi... essa. Viu? Essa é Essa é boa. muito real, Não muito real. adianta nada você querer enfiar a goela abaixo, você tem que fazer virar. E cultura dá outro programa, né? E talvez se a gente entrar aqui Adoro. já muda, mas é maravilhoso mesmo de falar sobre cultura. Mas é isso, é plano de negócios. Eu gravei um curso ano passado chamado E-Commerce para Todos, lancei. Dá para comprar aí, quem quiser. E eu falo muito sobre isso nos primeiros módulos, sabe? A importância de um plano de negócios, porque, assim, não estou aqui para apontar dedos, para julgar ninguém nem nada, mas de fato, muitos, assim, quando vêm falar comigo sobre, eu quero ter isso, quero fazer uma empresa assim, assim, assado, quero ter um site, quero ter um e-commerce, e o plano de negócio? E o modelo de negócio? Você vai ser B2B, vai ser B2C? Quais são os seus canais de venda? Você fez um modelo Canvas, uma análise SWOT, você se debruçou em cima da sua empresa. Às vezes parece, para quem é muito ansioso, né, vai começar um negócio, parece inútil passar 2 meses pensando na sua entrega de valor, na sua buyer persona, na sua estratégia, seu modelo de negócio, seus canais de venda. Mas se você não fizer isso, e claro, também não Gato de programa. Alice. É, Gato de Alice. exato. Você só sabe para onde, né? Você tem que saber para onde você está indo, né? Senão qualquer lugar serve, Exatamente. né? Exatamente. Então, isso falta muito no empreendedorismo. Não sei se eu só conheço o brasileiro, né? Então, eu falo brasileiro. Mas talvez seja um problema mundial. No empreendedorismo, as pessoas saberem o que querem e saberem o que entregam, né? Eu fico preocupado que assim, né? Eu sou uma pessoa que gosta bastante de planejar, né? Mas a gente tem o risco também de ter aquela paralisia da análise, né? E isso é bem problemático, né? Isso é real demais. É, que- eu vejo assim que essência, eu ia jogar a pergunta para vocês, mas eu vou colocar aqui a minha percepção, né? Eu acho que o principal ponto, né, de gerar valor é entender para quem você gera valor. Porque a gente não tem aquela questão assim, tipo, genérica e jogar para todo mundo, como o Paulo comentou ali, né? Você tem que definir uma pessoa, uma localidade, né? O que que aquela pessoa ela entende como valor, porque senão a gente vai acabar se perdendo, né? E aí que é questão do planejamento estratégico, mas uma coisa que tem que estar muito firme, né? A questão de entrega de valor que eu percebo é entender, pô, qual que é o meu cliente, como que ele percebe que aquilo é, vai transformar a vida dele, vai melhorar a vida dele para alguma coisa, por exemplo, eu trabalho com finanças, né? Eu vejo que, por exemplo, no Sebrae, as coisas que mais os cursos que mais se faz lá e as palestras que mais são feitas são em duas áreas. Uma na questão de venda, porque se tu não tem venda, tu Uhum, não existe, né? Porque é a roda da empresa. E a outra é questão de finanças. E isso até, de certo modo, me uhum. surpreendeu, porque o desequilíbrio financeiro que a gente tem, né, ele acaba é,
ocorrendo em quase todas as empresas. As pessoas não entendem a questão do fluxo de caixa, porque do capital de giro, não fluxo de caixa, não, capital de giro, que é uma coisa que, assim, às vezes você pensa simplesmente, se eu vender mais, eu vou ter, vou estar melhor, né? Vou estar entregando mais valor, vou estar retendo mais valor, capturando mais valor. Mas às vezes isso faz com que o teu negócio ele necessite de mais dinheiro para ficar parado, né? Por exemplo, assim, o Sim. e-commerce, como você trabalha com é, o dropshipping, ele tenta evitar essa questão, né? O que que é o dropshipping, né? Para trazer o conceito. O Diego pode chegar e, se eu falar besteira, o Diego me corrige aqui. Mas dropshipping é quando você tem um site de e-commerce, mas você não mantém estoque. Você tem, tipo, o parceiro, quando fecha a venda, tu contacta o parceiro e faz essa intermediação. Aí você tem uma jogada financeira interessante porque você não precisa ter um custo de estoque. Porque como que funciona isso? Você vai chegando e gastando valor para guardar aquele estoque lá, enquanto você não vende, aquele teu dinheiro está empatado, né? Quando depois de você chegar e vender, você vai realizando e é isso aí, mas tem um tempo que você tem de você contratar, fazer a venda, de receber a venda, de comprar as coisas, tudo isso aí é um dinheiro que você tem que deixar ali. É, e isso é uma coisa que às vezes a gente não percebe, né, nessa escala de valor, nesse planejamento, que é algo que pode arruinar tudo. Né? Por isso que é da importância do planejamento, tanto de vendas, né, quanto na questão financeira. Eu gostaria de ver, não sei, Paulo, se tu, assim, uma experiência de intraempreendedor, não essa questão de fluxo de caixa, mas a questão de vender isso para o cliente entender, assim, quais são teus clientes internos, né? O pessoal fala bastante isso, né, nos SLAs, né, tal, que são os acordos internos de serviço. Tu consegue trazer uma experiência, né, nesse aspecto aí para ti dentro da tua empresa? Sensacional. Cara, o pessoal vai achar que a gente combinou quem vai falar o quê, né? Mas, galera, a gente não combinou. Mas eu tava com esse assunto aqui na ponta do. Querendo falar e decidindo que horas que eu vou colocar esse assunto na mesa e o Thiago puxou. Que é essa questão, assim, a gente falou, deu vários exemplos aqui ligados ao empreendedorismo, né? Então, um cliente externo, vamos falar dessa forma. O Thiago agora puxou um ponto que para mim é o que eu vivo no dia a dia, que é o intraempreendedorismo, que é o meu cliente interno. Eu, né, sou suspeito para falar, mas eu tenho essa tese, assim, todo mundo tem cliente, né? Não é porque você trabalha no financeiro da empresa, como o Thiago acabou de falar, que você não tem cliente, que é só o comercial que tem cliente. Se você pensa assim, desculpa, você está enganado, você precisa rever aí alguns pontos. Então, essa parte fazendo um link até com o financeiro aí que o Thiago falou, é o que eu costumo falar, né? Não sendo ilícito, isso eu falo para os meus clientes internos. Não sendo ilícito, eu faço, mas tem que pagar, né? Tem um custo. E essa questão de, cara, beleza, quanto você tem para investir nessa tua necessidade? Eu, em 2016, eu acho, cara, vou fazer um link aqui nessa pegada que o Thiago falou. 2016 eu apliquei, eu trabalhava numa unidade, né, de uma indústria, cuidando de vários serviços de suporte, né, que a gente chama. Então, a parte de limpeza, alimentação, transporte, conservação, manutenção, por isso que a gente chama de serviço de suporte, né? Não é a atividade fim da empresa, mas sem aquilo a empresa não consegue tocar o que ela precisa. O pessoal chama de facilities também, né? Não sei se Perfeito. eles usam É, esses termos aí é, também, é exatamente esse o bonitos em termo. inglês. Teve uma questão legal aí que andaram questionando nos contratos, mandaram trocar de facilities para multisserviço, mas esse, como o Diego disse, é outro podcast. Mas vamos puxar para facilities, vai. Então eu cuidava disso e, cara, eu resolvi fazer uma pesquisa de satisfação com o cliente. E daí eu apliquei duas metodologias, que eu não vou entrar no mérito aqui para explicar elas, mas a metodologia NPS e a metodologia CSAT. Então, depois, se alguém quiser pesquisar, pesquisa lá e talvez, quem sabe, um dia a gente fale um pouquinho mais detalhado sobre elas. Cara, meu primeiro resultado foi negativo, né? Meu primeiro resultado foi ruim. Em outro momento eu explico por que eu utilizei as duas metodologias. NPS 5.
Não, foi negativo, porque o NPS ele vai do -100 ao 100, né? Então, o meu NPS foi Aham. negativo. Então, é a zona Meu, crítica. que fase, hein, cara? Mas, cara, é o que eu falo, assim, eu sempre busco olhar o copo meio cheio. Para mim foi sensacional. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei as respostas. O NPS é uma pergunta só. Não vou, eu falei, não vou detalhar, mas só para comentar aqui, o NPS é uma pergunta só. O CSAT, a gente faz a pesquisa perguntando serviço por serviço, que é a satisfação do cliente. E daí a gente fez a pesquisa, eu peguei as respostas, que tinha pergunta aberta também, e eu fiz um plano de ação com base nisso. Cara, foram 4 anos. No quarto ano, a gente alcançou o nível de excelência, que é acima de 75, foi 76 a nota. Elite, Cara, isso é tão foi, difícil. foi, Parabéns. não, foi sensacional, cara. Mas aí, o que que funciona, né? Que é o que o Thiago falou. É um alinhamento com o teu cliente. Então, assim, falando de cliente interno, cara, cliente, beleza, por que que, vou falar assim, né? Por que que eu não faço uma pesquisa com o que eu chamo de usuário? O usuário é aquele que não está pagando a conta, tá? O usuário, ele quer o top do top do top, mas ele não vai pagar a conta. O cliente, que eu chamo, é o gestor que me chamou para prestar esse serviço, vamos falar dessa forma, né? O meu gestor cliente ali, que é quem está pagando a conta. Então, ele quer uma BMW, mas ele sabe que a BMW custa X, mas ele pode ter um Gol que custa um décimo de X. Ele fala, não, cara, vou ficar com o Gol. Eu quero a BMW, mas não vai rolar pagar, né? O usuário, ele quer a BMW e ele não está nem aí pro preço. Só para fazer essa relação. Excelente. Enfim, Que eu voltando, acho eu legal, até apliquei Paulo, a. Falei, Thiago. desculpa, acho que cortou ali. Não, é legal essa questão assim, porque é muito interessante a gente ter essa diferenciação de quem é o usuário e quem que é o cliente, onde você consegue Boa. capturar o valor. Eu acho que essa tua pegada é bem, bem importante porque eu vejo com a minha esposa. Minha esposa, ela tem consultório e ela atende criança, entendeu? Mas a criança é o usuário. O cliente Boa. dela é a mãe. É Ela tem que verdade. convencer a mãe, entendeu? Às vezes tem que convencer o pai. E assim, pô, a estratégia de convencimento de uma mulher, mãe é de uma coisa, do pai, homem é outra, entendeu? Então, essa percepção de assim, quem que é o meu cliente que é diferente de usuário, é, é essencial, né, nessa questão de entender como entregar, entregar valor, né? Pode continuar ali na questão lá, teu caso está bem legal, né? E Interno. aí, assim, a gente aplicou a metodologia de novo, né? Esse termo, para mim, ele tem um significado muito grande, assim, cara, metodologia. Confie na metodologia. Então a gente aplicou e é uma curva, né? Então, como eu falei, a gente começou do negativo, cara, foi subindo ano após ano. No quarto ano, foi coincidentemente o ano que eu saí de lá, a gente bateu a pesquisa nota 76. Cara, foi sensacional, né? Então, assim, e mostrar de novo, né? A gente volta, a gente combinou a regra do jogo com o time, a gente tem que voltar e mostrar pro time, galera, isso aqui foram vocês que conquistaram. Para eles entenderem que o valor que eles estão entregando, cara, tá surtindo um resultado, eles estão fazendo, estão no caminho certo, né? E só para concluir o raciocínio que eu falo da metodologia, eu mudei de área, mudei de unidade, e eu apliquei a mesma metodologia, a mesma. E o resultado, depois de 4 anos, de novo, a gente conseguiu de novo, né? Fazer uma, uma curva, né? Exponencial. Então a gente a primeira resposta geralmente ela é negativa, né? Geralmente porque você nunca ouviu o cliente, então você tem que sentar para Uhum. ouvir. Então se prepare, né? Prepare o estômago, seja resiliente, escute, né? O cliente tem que ser ouvido. Se você não escuta o cliente, você não sabe o que está acontecendo. Isso Então é a gente bem sentou legal, e Paulo. desenhou e Pode conseguiu o dizer, mesmo resultado na metodologia. Fala aí, Thiago. isso assim me lembrou a questão do conceito que você vê em livro de MVP, né? Que é o Minimum Value Product, né? Produto Mínimo produto viável. minimamente viável, né? Eu traduzi, falei errado em inglês, né? Mas mínimo, é isso aí.
Então, tu fez exatamente a metodologia, né? Tu faz de pouquinho, né? No começo a gente erra, vai entendendo como que é o cliente e como que isso vai vai dando aderência com o cliente, e o cliente vai percebendo o valor e vai vendo que aquilo efetivamente, tipo não, né? Mas provoca uma transformação, né? Ele tem uma melhoria efetiva, ele está recebendo algo que era melhor, entendeu? E está se sentindo melhor, né? Puxando também para a questão do customer experience que a gente comentou no começo, né? Veio que bastante dessas coisas vão se entrelaçando. E Tu estava nessa falando do linha, Thiago, desenho, rapidinho, né? nessa linha que você falou, é essencial que a gente, de novo, né, o que eu comentei agora há pouco, escute o cliente, porque o que é valor para você pode não ser o que o teu Sim. cliente espera de valor. Então, assim, você definiu o teu cliente, beleza, meu cliente é aquele, então você tem que ir lá escutar o teu cliente, o que que ele quer receber, o que que ele quer receber de produto, de serviço, qual que é a experiência que ele quer, porque daí você consegue alcançar a expectativa dele. Porque se você não fizer isso, você define o teu cliente e tenta entregar o que você acha que ele quer, de novo, né? Você pode estar fadado ao Uhum. fracasso. Cara, eu tenho um exemplo muito forte disso. Quando eu comecei a Code, eu era programador, né, desenvolvedor front-end. Então, os meus valores, o que era importante para mim, era alguns, e não eram os mesmos do meu cliente. E eu me lasquei muito no começo por causa disso. Porque eu falava de coisas que, para mim, eram as coisas mais importantes do universo. E para o cliente era nada. Eu falava, meu amigo, se você for no concorrente, tipo, esse era o teor, né? Mas não era bem essa os termos, né? O Mas se approach. você for para o concorrente, você não vai ter um código tão semântico quanto o código que eu Nossa, escrevo, agora você chegou no coração dele, né? Com entendeu? essas Cara, isso palavras. para mim é Achava que um. estava Aham. chegando, né? Mas não estava. Não, Com e certeza cara, não, com certeza não. a minha esposa que me ensinou muito sobre isso, que tipo, ela falava mesmo, né? Ninguém se importa. Ninguém se importa com as normas da W3C, ninguém se importa se o código é semântico ou não. O SEO on page até ok, um pouquinho, mas a indentação do código, a organização do código e a perfeição, isso vai ficar uma pintura, uma obra-prima, uma meleca de um programador mais preguiçoso. Isso para mim era um valor muito determinante. E até virar essa chavinha foi um tempo, até eu entender que não, como o Paulo comentou, quando eu falo sobre prazo, sobre preço também, mas mais no final, geralmente, né? E sobre o suporte que eu vou te dar, a segurança que eu vou te dar, porque entenda, o meu cliente, ele geralmente não é uma pessoa técnica. Ele não, ele tem medo, eu tenho que entender as inseguranças dele para saber agregar valor, entendeu? Qual é a insegurança do cara? O cara tem medo que o site caia, tem medo de ficar sem suporte, tem medo de não conseguir dar uma atualizada, de dar alguma coisa errada ali no meio do caminho. Ele vai sentir essa segurança? Vai. Opa, entreguei muito valor aí. Ele vai conseguir ter certa autonomia? Vai. Ele vai conseguir realmente alcançar seu objetivo com aquele site, né? Vender mais. Ou entregar um branding, né? Fazer uma força ali na marca dele. É isso que importa, né? Ele não quer o site de bonito. O valor vai ser agregado no final, pós-entrega do projeto? Sim. Ah, então eu posso cobrar muito mais caro do que eu falar sobre o código semântico, entendeu? Eu Que é o que queria ele está uma percebendo. Ele não quer nem ler o teu código. Ele quer o site dele funcionando. Funcionando. E tá ótimo, né? Ele não se importa com o resto. essa questão de estar funcionando é uma coisa que eu me lembrei aqui, da questão de metodologia ágil, né? E uma das coisas, até comentei essa semana lá no trabalho, uma das coisas que mais tiram tempo, né, de entregar valor e de entregar algo, assim, é a questão de você fazer um setup ou ter que corrigir algum erro, né? Isso tira muito tempo, né, e aí agilidade das coisas, né? E é legal porque, assim, às vezes a gente não percebe, a gente quer fazer as coisas
perfeitamente de uma maneira que, tipo, fique legal, né? Que tenha o código semântico, que nem o Diego comentou ali, né? É, e assim, eu vi que às vezes a gente não percebe isso no cliente, né? E como pode dizer, não é que não percebe isso no cliente, a gente não percebe isso no, na entrega e no final das contas o que o cliente ele quer sim é meio que não ter preocupação, fazer certo da primeira vez, tipo, que nem tipo, um sistema Lean e, e que as coisas sim funcionem, que não dê preocupação para ele, né? Que efetivamente aquilo esteja lá e ele não se preocupe mais. É, Imagine que você, uhum, como contador, fale assim: olha, cliente, eu vou fazer o seu IR, né, jogando um exemplo aqui, né? aham, Neste software muito lindo e usando essas práticas muito lindas, o que que eu quero de um IR? Que ele seja feito. E você quer tchau! pagar menos imposto. E É pagar esse o menos negócio. Não importa o imposto, que que tu vai talvez ter uma fazer, restituição, aham, Dentro da mas legalidade. dentro da exato, legalidade, dentro da sem problemas. Aham, legalidade, muito bom, dentro do uhum, prazo. Isso para mim sim, é entrega de valor. O meio do caminho que você vai usar para fazer, eu não me importo. Não ligo, eu não quero saber. Não é nem que eu não ligo, eu nem quero que você me explique. Eu não quero Se perder meu começar a explicar, vai tempo, ocupar teu eu não tempo, quero ocupar exatamente. minha cabeça, eu não quero que. Quantas vezes, gente, a gente, assim, às vezes, como empresário, recebe muito contato no LinkedIn, muito pedido de call comercial, de soluções, e daí você, pá, vamos ouvir o cara, né? E o cara fala por uma hora praticamente numa call, numa apresentação, e 80% ele é para jogar fora, porque não agrega nenhum valor para mim. Legal você falar do teu portfólio, legal. Eu juro pra vocês, gente, às vezes o cara explica por uma hora e eu não entendi o que ele faz. Não entendi. Você não me Sim. falou, tá, mas o que que você é? Você é um bot de atendimento? No meio disso tudo, imagina, uma hora e o cara não conseguiu me falar o mínimo do valor que ele entrega, que é o que ele faz. Nem sim, isso às vezes é entregue. né, exatamente. Isso é até uma questão, dá para a gente fazer um podcast, porque assim, a estratégia do pitch de venda, você chegar e fazer em poucas frases, né, o que você está entregando, é bem interessante para fazer essa questão aí de entender bem o negócio, né? Que nem sempre é claro, né? A dificuldade de empreender e entregar valor é deixar claro qual valor você quer entregar, né? Eu Cara, esse tema assim é muito legal, né? A gente tem até que tentar segmentar eles para jogar para outro podcast. Eu vou fazer um pequeno roll-up aí e vou colocar aí para vocês darem alguma consideração final, né? Porque a gente comentou bastante coisa. A ideia era falar de valor, né? Um tema bem amplo, né? A gente conseguiu abordar isso, né? Conseguiu entender, deixar um pouquinho claro, né? Um pouquinho não, acho que bastante claro, né? A questão do que é valor, né? Não é simplesmente questão de preço, do quanto você paga, né? Mas é o que você está entregando, o que gera transformação para a pessoa, né? A experiência do usuário, né? Que é isso que faz com que você tenha alguns fatores diferenciais, né? Que façam que você entregue valor. Comentamos como que a gente entrega isso dentro da empresa, com intraempreendedorismo, que é algo que, assim, muitas pessoas, né, no dia a dia acho que vão conseguir ter uma percepção legal, né? O Diego também trouxe a experiência de cliente, às vezes bastante comercial, né? Que é, que é interessante, né? Da pessoa, ela querer ter uma ferramenta para vender aquela, aquela entrega de valor e essa dificuldade mesmo que o Diego colocou aqui no final de você não ser claro, né, no que você quer entregar, né, qual o valor que você está deixando com o cliente, né, não simplesmente assim aquele academicismo, aquela experiência livresca, né, mas uma experiência real, né, e transformadora para as pessoas. É, Diegão, quer colocar aí alguma questão aí para fechar o tema, alguma consideração, algo que você acha legal para Acho que assim, se eu o fosse dar pessoal? uma dica para o pessoal a respeito de entrega de valor, a principal delas, e pelo menos para mim, né, talvez para algumas pessoas, devido sua personalidade, venha mais cedo, mas para mim veio muito tarde, né, veio só quando eu comecei a empreender, né, com 34 anos e tal.
Mas eu acho que o principal ponto vai muito de encontro ao que você estava falando, sabe, Thiago? Não é sobre você tem que ter a maturidade de entender que não é sobre você, não é sobre o que você gosta, sobre o que você quer, é sobre o seu negócio ou a sua carreira, né? No caso de um intraempreendedorismo, enfim, né? E sobre o que a persona que consome o seu produto quer, o que ela quer e o que é entrega de valor para ela e não para você, né? Que é aquilo que eu estava falando. Por isso, e isso vamos chamar assim, é descobrível, né? Não é um mistério, uma coisa, uma ciência de foguete, nem nada disso. Isso é descobrível, é pesquisável, tem ferramentas para isso, tem Google Trends, tem Uber Suggest, tem Answer the Public, enfim, tem várias ferramentas que você pode ver o que as pessoas têm pesquisado no Google, o que as pessoas têm dúvida, o que elas gostariam de saber sobre esse assunto, aonde que está a dor delas. A entrega de Essas valor, dicas aí são, pô, valiosas, né? Porque você tem sim, hoje na internet e vale a pena, porque uma das principais teses que a gente tem no empreendedorismo é a tese de cliente, né? Tem a tese de valor, né? Que é o que você quer entregar, mas a tese de cliente. Você tem que testar o teu cliente também. E sim, o Diego tá dando, pô, sim. entregando ouro aqui, né? A entrega de valor é sobre a dor do seu cliente, aonde que dói, aonde que é um problema que ele não consegue resolver. Você tem que entender essa dor e falar, amigo, você encontrou, tá aqui, ó. Eu vou te entregar isso, 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 assim, assim, assado, e ele vai meio que descobrir que você é o que ele nem sabia que precisava, mas é exatamente o que ele precisava, né? Então, através de pesquisas e de um pitch, um discurso scriptado, planejado, você consegue fazer estratégias que mostram para o seu cliente que você entrega exatamente a solução para a dor que ele está vivendo. Muito bom. Tiago, colocar um ponto aqui que eu acho que vale a pena. Com certeza, logo depois do que o Diego falou, né? Então, acho que o Diego pegou num dos pontos mais básicos ali, essenciais, que precisam ser considerados quando você fala de entrega de valor. Considerando, então, o que o Diego falou, o que eu gostaria de chamar a atenção, né, no bom sentido, é que não importa o que você faz, não importa qual trabalho você exerce, não importa onde você está, seja um trabalho voluntário, seja um trabalho remunerado, né, você tem entrega de valor para fazer, você tem clientes. Então, se você trabalha dentro de uma empresa e não é na área comercial, e você achava que você não tinha cliente, a partir de hoje essa chavezinha vai mudar e você vai entender que você tem clientes dentro da empresa que você trabalha, seja o seu chefe, seja seus pares, seja outro setor da sua empresa, existem clientes ali dentro que estão esperando algo de você, e o Diego acabou de comentar, você precisa entender o que eles precisam, né? E daí um ponto complementar a esse, uma provocação sadia, né? Uma coisa que eu aprendi sendo liderança. Se a sua equipe está falhando, né? Pegar o exemplo que o Diego deu agora há pouco, 1 hora de conversa, 80% dava para jogar fora, tempo perdido, e no final ainda nem sabia o que exatamente o rapaz lá queria entregar para ele. Se isso aconteceu na sua empresa, para você que está assistindo a gente, a primeira pessoa que você tem que olhar é para você mesmo, né? Se você é a liderança, se você é o chefe, se você é o dono, olhe para você e veja onde que você está falhando como aquele que é responsável por gerar uma equipe, por criar uma equipe, né? Não adianta você torcer para que alguém da sua equipe saiba o que ela tem que fazer. Você tem que ter um material robusto para treinar essa equipe, para acompanhar as entregas que ela está fazendo, se aquilo está realmente gerando valor para os seus clientes. Agora, se você está do outro lado, se você é membro de uma equipe e você sente falta disso que a gente está falando agora na sua equipe, no que você está fazendo, se nunca ninguém conversou com você sobre entrega de valor para os seus clientes, busca isso, né? Pesquisa, o Diego deu várias sugestões, tem muito material sobre isso, tem muito livro sobre isso.
busca isso, pesquisa isso, leva para o seu chefe, leva para sua liderança, coloca essa proposta, com certeza você vai ganhar conhecimento, você vai ganhar notoriedade no que você está fazendo, as pessoas, o seu chefe vai olhar para você e vai dizer, puxa, essa pessoa está realmente empenhada. Se isso não acontecer, talvez ali não seja o lugar para você brilhar, né? Se o seu chefe estiver preocupado que você vai brilhar demais. Mas isso também é assunto para outro Clássico podcast. fit cultural. Por exemplo, vou ensinar vocês agora a vender gelo para esquimó. Você chega para o esquimó e fala, tá sujo. Tá bom. Ele Nossa. não, entendeu? Você vai pegar esse copo, você não pode lavar o gelo, vai virar água. Você vai pegar o teu copo, vai pôr lá fora, na rua, onde está cheio de intempéries, vai pegar o gelo da rua e pôr a sua Coca-Cola ali e beber, tá sujo, cara. Vender o gelo para Aí, tá esquimó. vendo? E é um problema que ele nem sabia que tinha, e você chega e mostra para ele, viu, existe uma dor aqui. O meu gelo que Você eu tô nem aqui, tinha percebido ainda. você nem tinha percebido e tem uma dor aqui. E o meu gelo tá filtradinho, bonitinho, armazenadinho. Você vai poder pôr na sua geladeira, vai funcionar perfeitamente. Gente, Acabei de pensar nesse cara. exemplo, e é Não, assim, mas cara, é extraordinário. é Meu, visão da dor, né? que tema, né? Meu, o Paulo já me chamou a atenção uns 10 minutos atrás, né? Eu podia ficar aqui mais umas 2 horas comentando. É, e é um tema, assim, que dá para conversar demais, pessoal. É uma baita de uma resenha, uma boa resenha, né? Como diz o nome do nosso podcast. Queria agradecer, né, a todo mundo aí pela paciência, né? Esperamos, né, que isso, né, essa hora aí que passamos juntos seja uma hora, né, tipo, de valor para todo mundo. Muito Boa. bom. Abraço, galera. Até a próxima. Valeu, Abraço! gente. Abração. Até mais. Tchau, tchau.